Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Glorioso São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós. Amados, que dia abençoado, que dia glorificado por Cristo nosso Senhor. Dia a qual os josefinos tomam por São José, todo dia 19. Dia ao qual os salesianos tomam por festividade, por conta da aparição de Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, sendo hoje, dia 19 de setembro, o dia máximo do festejo, porque é festa, é celebração da aparição de Nossa Senhora de La Salette, a qual, neste ano, nós completamos 178 anos da aparição de Nossa Senhora de La Salette. E também para nós, da paróquia de Santa Emília, de Todos os Santos, também é festa, porque é dia de Santa Emília de Rodá. Olha como o coração fica exultante e alegre pelos festejos do céu, pela Jerusalém celeste, que festeja, que manifesta no coração daquele que ama a Cristo toda alegria, toda entonação da alegria. Não a euforia do mundo, não. A alegria verdadeira, a paz, a felicidade que é nos dada por estar em comunhão com os santos. O coração verdadeiramente, ele queima junto à sarça que não se consome. A vida de Santa Emília, a história de vida de Santa Emília é uma história de vida dentro de uma família constituída com suas bases, com seus alicerces na piedade, na misericórdia, na devoção, na fé, na entrega a Cristo pelos sacramentos, a ponto de, certo momento na sua vida, ela experimentar a conversão, a profundidade, tocar, assim posso dizer, nas chagas do crucificado. E de fato é uma grande graça. E isso transforma a vida dela. Ela que já vinha de uma família piedosa, ela que já experimentava a fé cristã no seu lar. Ela experimentava tudo isso porque a sua família vivia isso. E o contato que ela tinha era com os seus familiares, assim piedosos, assim devotos, assim católicos, e uma outra família que também tinha as bases da fé cristã, que criam em Cristo e na sua igreja fundada por Ele, una, santa, católica e apostólica. Então, olha como aqueles que nos cercam, eles são importantes, são necessários, são exclusivos para mantermos no caminho do Senhor, para levantar as muralhas do nosso castelo, para defendê-lo das artimanhas do mundo, do ataque do inimigo, do assalto, do ladrão, do homicida, do destruidor, do divisor.
Quais são as famílias que têm rodeado a sua família, a sua casa, o seu lar? Porque não é qualquer um que eu devo, de fato, manter uma intimidade ou uma familiaridade. Quanto mais eu conviver com aqueles que têm a mesma busca, o mesmo desejo de santidade, de céu, mais benefício eu atrairei para a minha alma. Porque nós caminhamos juntos na mesma direção e se fortalecendo, estamos indo de 2 em 2. Como assim nos pediu o Senhor Jesus. E essa era a vida de Santa Emília de Rodá. Uma grande santa da caridade que experimentou da providência, que fundou diversas casas. E o interessante é que ela, quando toca de forma tão profunda, quando ela experimenta a transverberação que o seu coração queima de amor por Jesus, quando ela experimenta a divina inabitação da alma, os diálogos profundos de amor com Jesus, quando ela faz essa experiência profunda de conversão, ela, discernindo a sua vocação, ela tenta entrar numa primeira casa religiosa e logo ela, junto do seu diretor espiritual, acabam discernindo que não é aquele o propósito de Deus para ela. Ela migra para uma outra casa religiosa e também acabam discernindo que não é para ela aquela casa religiosa, aquela congregação. E numa conversa com algumas senhoras, é relatado a ela que antes da Guerra Francesa, as suas filhas elas tinham direção, elas tinham formação e agora elas estão perdidas, desamparadas. Elas estão na ignorância da fé e não tem quem as forme. E isso foi o pontapé inicial para que Santa Emília se posicionasse e reconhecesse ali o chamado de Deus, para que ela formasse essas jovens. E ela responde, ela logo se coloca de prontidão e responde a esse chamado. Porque não era para ela estar em uma ou outra casa religiosa, não que não fossem boas essas casas religiosas. Claro que eram casas de santidade, mulheres que oravam, que entregavam a vida a Jesus, eram esposas de Cristo, mas não era para ela. Apesar de serem locais de santidade, mas não era para ela. Deus tinha um propósito para a vida dela. Deus tinha uma direção para a vida dela. Deus queria que ela fosse não simplesmente a irmã Emília, mas que ela fosse a Emília de Deus. A Emília que conformava a sua vontade com a vontade de Deus. Ele queria fazer dela Santa Emília. E ela, reconhecendo esse chamado, ela logo obedece. E nessa obediência, ela forma essas moças, ela acaba fundando a congregação Irmãs da Sagrada Família. Irmãs da Sagrada Família. E ela passa por um longo período da sua vida, claro, de perseguições, claro, de reprovações, mas claro também de gozo, de alegria. Ela experimenta isso. A providência, ela toca na providência, a providência toca nela, ela anda de mãos dadas com a providência, porque confia inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, nesse trajeto da vida de Santa Emília, 6 anos antes do seu falecimento, ela pode, e assim eu posso colocar, ela pode
experimentar pela Santa Igreja, assim como nós estamos experimentando hoje, a aparição de Nossa Senhora de La Salette. Não confunda, não, ela não estava lá. Nossa Senhora apareceu para Melânia e Maximino no dia 19 de setembro de 1846, há 178 anos já de aparição. Mas Santa Emília, ela faleceu 6 anos após esta aparição. Então, todo o processo de estudo da igreja, toda força dentro da primeira década do anúncio da mensagem de Nossa Senhora de La Salette, ela experimentou. E aí, ela acaba falecendo no dia 19 de setembro, 6 anos após a aparição de Nossa Senhora de La Salette. Então, 19 de setembro de 1852. Por isso, festejada no dia de hoje, no mesmo dia da aparição de Nossa Senhora de La Salette. E qual mensagem tão importante trouxe a Mãe de Deus, a Senhora dos Céus? Essa que aparece a Maximino e Melânia com lágrimas no seu rosto por causa da desobediência do homem, do ser humano. Essa que diz: vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Se meu povo não submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Se quero que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar por vós, e vós nem fazeis casos. Por mais que rezeis, por mais que façais, jamais podereis recompensar a aflição que sofro por vós. Dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º, e não mo querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas duas coisas que tornam tão pesada o braço de meu filho. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vô-lo mostrei no ano passado com as batatinhas e vós nem fizestes casos. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim. E neste ano, para o Natal, não haverá mais. Não compreendeis, meus filhos? Vou-lo dizer de outro modo. Isso que eu estou relatando para vocês é a mensagem de Nossa Senhora de La Salette. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformarão em pó ao ser malhado. Virá uma grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de tremor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome. As nozes carruncharão, as uvas apodrecerão. Se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazei bem vossas orações, meus filhos? É uma pergunta que ela faz para Melânia e para Maximino. E eles respondem, as duas crianças, eles respondem: não muito, senhora. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã. Dizei ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quando não sabem o que fazer, vão à missa só para zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca vistes trigo estragados, meus filhos?
E aí eles respondem: não, senhora. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto, uma vez perto de Coim, com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis a meia hora longe de Corpes, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: toma, meu filho, come pão, neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. Pois bem, meus filhos, transmitirei isso a todo o meu povo. Vamos, meus filhos, transmitir isso a todo meu povo. Alguns trechos dessa mensagem da Santíssima Virgem, não vou colocar em ordem, mas o que me chama a atenção, olha a presença materna de Nossa Senhora cuidando de nós. Mesmo que Maximino ele não lembrasse Nossa Senhora, porque estava com ele, porque acompanhava ele, porque intercedia por ele, ela diz: você, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coim. E aí ela explica para ele quando foi, ela explica para ele, ela detalha para ele toda a situação do momento a qual ele ocorreu esse fato na vida dele. Olha como Nossa Senhora, a mãe, ela está com os seus filhos, ela está intercedendo, ela está presente, ela é rainha dos céus, ela é de fato a rainha das famílias, ela nos acompanha. Ela intercede por nós, mesmo que estejamos neste vale de lágrima. A Santíssima Virgem, em suas aparições, ela deixa bem claro que nós não estamos desamparados, que nós temos uma mãe que nos acompanha, nós temos uma mãe que cuida de nós, nós temos uma mãe que observa, que ampara, que acalenta, que recolhe das nossas lágrimas. Você não está sozinho. E olha, essa aparição de Nossa Senhora de La Salette, reconhecida pela Santa Mãe Igreja, uma das mais importantes. Olha como ela fala também da questão da Quaresma. Não é um dos mandamentos da Santa Igreja, aquela que é a esposa de Cristo, é o corpo místico de Cristo, que é outorgada por Cristo. Cristo dá os poderes a ela. Não é um dos mandamentos, dos 5 mandamentos da Igreja. Jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Mãe Igreja, nos períodos que manda a Santa Mãe Igreja. Ora, não são todas as sextas-feiras do ano dia de se abster de carne. Os dias santos, dias de penitência, a Quaresma. E estamos até vivendo neste momento também a Quaresma de São Miguel. Claro que a Quaresma da Páscoa é uma e a de São Miguel é outra, é de uma devoção particular, mas não deixa de ser uma Quaresma. E abster-se de carne, o jejum. Ora, são mandamentos e devem ser cumpridos. E se não são cumpridos, é matéria de confissão. É matéria de confissão. Se eu não me abstenho de carne às sextas-feiras, exceto quando bate com alguma solenidade, então eu preciso me confessar. Se eu não faço jejum conforme manda a Santa Igreja, na Quaresma, eu preciso me confessar. É matéria de confissão. É pecado gravíssimo. Olha como ela está próxima. Ela diz também sobre aqueles que vão à Santa Missa. Só para zombar da religião. E quem são esses? São aqueles que vão totalmente despreparados para a ceia do Senhor. Aqueles que não tomaram a veste do Cordeiro, não alvejaram as suas vestes. Aqueles que vão para a Santa Missa sem se importar que estão em pecado mortal. Aqueles que vão para a Santa Missa, mas não prestam atenção, que ficam de cochicho, de buchicho, de conversa, de fofoca, de intriga.
na igreja do Senhor, que comungam de qualquer jeito. Ora, tem gente que comunga mascando chiclete, chupando bala, ou então cola na parte de baixo do banco da igreja. Que falta de respeito! Não seria isso também uma profanação? Ficam riscando o banco da igreja enquanto a palavra está sendo ministrada. Estão totalmente dispersos, prestando atenção nas pessoas ao seu redor, e alguns até mesmo com olhares maliciosos para mulheres ou para homens, ou para o próprio sacerdote. Profanação, sacrilégio, cometidos dentro da igreja de Cristo, porque muitos vão lá para zombar da religião. Não tem espírito de piedade nenhum, de devoção. Olha como a Santíssima Virgem conhece todas as coisas, e nesta aparição ela se põe em lágrimas e diz que o braço do seu filho está muito pesado por conta destes também que não rezam, e que quando podem rezar mais, não rezam mais, porque estão no seu comodismo, não querem rezar o Santo Rosário, a segunda maior oração da igreja. Não rezam um ofício, não rezam uma ladainha, quando podem assim fazer. Não rezam pelas santas almas do purgatório. Essa é uma das aparições mais importantes da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores. E aí ela acaba profetizando tudo o que vai acontecer, mas por consequência do pecado. Ah, mas por que isso só acontece comigo? Porque aquilo? Ora, é consequência das suas atitudes, é consequência dos seus pecados. Para cada ação há uma reação. Eu convido vocês a prestarem atenção no Evangelho pregado por Cristo, no Evangelho dado aos apóstolos do Senhor. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 11, ele vem pregar para nós, com toda a força do Espírito que há nele. Ele diz: declaro-vos, irmãos, o Evangelho que vos preguei, o qual recebestes e no qual perseverais, pelo qual sois também salvos, se o conservais como eu vou-lo preguei, exceto se estiver escrito em vão. Porque, antes de tudo, ensinei-vos o que eu mesmo aprendi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos, por uma só vez, dos quais ainda hoje vivem muitos, e alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, em seguida por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi também visto por mim, como por um aborto, porque eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que está em mim não foi vã. Antes, tenho trabalhado muito mais que todos eles. Não eu, porém, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Nesse único evangelho, amados. Olha como São Paulo prega, olha como ele anuncia, e olha como é forte a palavra dele quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que está em mim não foi vã. Olha como nesse trecho, logo já me recorda no coração o que nós pregávamos aqui no início. Santa Emília de Rodat. Ela não foi para as congregações que talvez
humanamente ela pensasse que poderia fazer um bom trabalho para Deus. Mas eu sou o que sou segundo a graça de Deus. Então eu conformo a minha vontade com a vontade de Deus. Então eu escuto o Evangelho dos Apóstolos. Eu escuto toda esta pregação da Santíssima Virgem Maria na sua aparição em La Salette. Toda essa sua mensagem totalmente repleta, completa, embebida de passagens bíblicas. Porque ela não anuncia nas suas aparições nada diferente do qual o Evangelho já foi pregado por Cristo, pelos apóstolos. É nesta palavra que eu fortaleço o meu coração e peço a intercessão de Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, a qual, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, eu me consagrei a Deus. Feche os teus olhos. Procura visualizar a cruz de Cristo logo ao fundo, ou se coloque diante da cruz de Cristo. Não sei se você conhece esta aparição de Nossa Senhora de La Salette, mas eu vou detalhar ela para vocês. Ela aparece com o seu rosto belíssimo, vestida como as camponesas daquela região da França. Havia na cabeça uma coroa com rosas. Seus cabelos estavam cobertos, sua cabeça estava coberta como que um véu, muito semelhante a uma touca. Ela tinha uma corrente pesada sobre os seus ombros. Seus pés não tocavam o chão, as lágrimas nos olhos. Ela tinha uma outra corrente sobre o seu pescoço, e nessa corrente o crucifixo, a cruz de Cristo. Do lado direito da cruz, o torque. Do lado esquerdo da cruz, o martelo. Os instrumentos da crucifixão de nosso Senhor Jesus. Vá olhando para ela e orando. Lembra-te, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que deixaste de socorrer e consolar a quem te invocou, implorando a tua proteção e a tua assistência. Assim, pois, animado com igual confiança na Mãe amantíssima, ó Virgem das Virgens, a ti recorro, de ti me valo, gemendo sobre o peso de meus pecados, humildemente me prostro aos teus pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem da Salette, mas digna-te ouvi-las propícia e alcançar-me a graça de crescer no amor divino. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe Celeste, Nossa Senhora, Mãe da Salette. Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Santa Emília, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça